Olá, seja bem-vindo a mais uma terça-feira onde vamos dividir conhecimento. E hoje a nossa live vai ser sobre como fazer uma escova modelada. Para quem não me conhece, eu sou Maria Inês Ferreira, cabeleireira, instrutora e mentora capilar, também terapeuta capilar. E hoje o nosso conteúdo vai ser este, devido a nós estarmos fazendo pesquisa. E então, esta questão da escova modelada, ela vem sendo uma dúvida, ela está em primeiro lugar. Muitas pessoas têm dificuldade em modelar um cabelo, por isso hoje eu trago este conteúdo novamente, porque já tenho vários conteúdos aí postado a respeito de como fazer uma escova modelada. Inclusive, esse mesmo assunto já foi detalhado em várias partes pequenas e mostrada como fazer a mecha, o que fazer para mais durabilidade da mecha, do modelado. Então, já foi detalhado esse mesmo tema, mas como ainda muitas pessoas têm dúvidas, como muitas pessoas elas buscam cada vez mais por esse tipo de escova, e como a maioria dos profissionais entrando para esta área ou ainda já ali na sua jornada há algum tempo tem dificuldade, então novamente este tema aqui. Na verdade, esse ano de 2023 eu foquei em falar dos erros, uma vez que no ano de 2022 nós focamos em falar sobre como fazer, e devido a isso que já tem esse conteúdo postado aí ou no YouTube ou no Instagram, então já tem, devido a que ao ano passado foi um ano só de ensinar como fazer, como conseguir isso, como polir uma mecha, como modelar a mecha, como alisar a mecha, como abaixar a raiz, e foi feito todo um trabalho durante o ano todo sobre esses temas. E esse ano de 2023 eu disse que ia focar no que não fazer, ia focar nos erros. Até porque tem muitas pessoas que elas acreditam que realmente sabe escovar um cabelo, só que ela mesmo não gosta do resultado qual ela entrega. Então, quando a gente fala e mostra o que não deve fazer, então essa pessoa ela acaba caindo ali na real, virando a chave de que ela ainda precisa de mais treinamento, precisa de mais conhecimento, precisa de mais experiência, de adquirir mais técnica. Mas enfim, hoje nós vamos entrar então neste assunto que é o modelado do cabelo. Fazer então essa textura no cabelo. E eu venho falando sobre escova capilar já há algum tempo. Escolhi esse tema, tenho um propósito com esse tema, porque foi assim que eu comecei, foi assim que eu comecei a entender de cabelo, que eu comecei a entender a minha profissão. E eu entendi que isso aqui era a base para se ter sucesso na área da beleza como cabeleireira. E lá no meu início eu tive muita dificuldade em fazer principalmente escova modelada. Uma vez que nesta época minha nós não tínhamos tantos produtos que nos ajudavam, nem produtos e nem equipamentos. Nesta época os equipamentos, eles favoreciam muito pouco o nosso trabalho, e também os produtos favoreciam muito pouco, porque na verdade era pouquíssimos, né? E hoje não, hoje nós temos uma gama de produto e também temos equipamentos que nos dão um suporte muito bom de se trabalhar. Além de tudo isso, nós precisamos ter técnica e habilidade, nós precisamos treinar. E eu sempre digo que é melhor você começar a treinar aquela pessoa de que não sabe nada, ou que tem vontade e não sabe nada, está ali bem no início, porque ela já aprende de forma correta, do que aquela pessoa que ela vem cheia de vício. Ela já tem uma experiência da forma que ela conseguiu adaptar e fazer, então ela acaba forjando alguns detalhes que são altamente necessários, alguns macetes que são altamente necessários, e é difícil perder vício para poder começar de forma correta. E a escova modelada, ela precisa ser
correta. É uma série de sequência. E eu vou passar aqui, até coloquei no quadro, para não esquecer nadinha. Eu coloquei aqui no quadro uma sequência, que essa sequência ela não é para escova modelada, ela é todo o segmento de qualquer escova, de qualquer tipo de cabelo, né? E já deixei uma boneca aqui, pré-pronta, vamos dizer assim, né? Aqui eu estou utilizando uma peruca ou uma lacer, e eu já deixei uns cachos feitos anteriormente e deixei uma parte aqui para fazer, porque é muito complicado fazer a escova e ir falando devido ao barulho do secador, mesmo que se fale alto, então não sai assim a fala não sai tão correta, né? Então fica complicado tanto para mim falar quanto para alguém que precisa ver os detalhes, entender corretamente o que está sendo dito. Então já deixei meio que pronto e vou explicar aqui sem o secador e depois eu vou fazer na prática ali para mostrar como que é feito então uma escova modelada. Para você que tem dúvida, para você que tem aí várias dúvidas, várias perguntas que não encontrou a resposta, só seguir aqui e prestar atenção. E obviamente eu vou estar fazendo outras, porque eu também entendo que tem pessoas que entendem de uma forma e tem pessoas que entendem de outra forma. Então eu vou estar fazendo vários conteúdos a respeito da escova modelada. Se você não pegar hoje, fica atento aí, que eu vou estar fazendo outro e quem sabe com outra forma de explicar. Então você consiga captar melhor o tema e captar melhor o feitio, captar melhor a prática. Então esse passo a passo aqui, ele é para qualquer escova, ele não é para escova modelada. Então a primeira coisa, a forma de lavar o cabelo. A forma de lavar o cabelo, ela é importantíssima. O que eu vou usar nesse cabelo? Antes da forma de lavar o cabelo, a maneira de lavar, com o que você vai lavar, é muito importante analisar. É na análise que você entende que tipo de cabelo que é, o corte desse cabelo, ele tem condição de fazer uma escova modelada, esse cabelo tem uma base reta, ele tem uma base repicada, como que é esse cabelo? Né? Esse cabelo ele é crespo, precisa alisar e modelar, esse cabelo já é liso, eu vou entrar já ali fazendo o alinhamento e a modelagem, como que é esse cabelo? Então, antes de lavar, a análise ela já vem ali antes de lavar, mas a forma de lavar, ela precisa ser corretíssima. Não estou falando da técnica de lavar, que a técnica de lavar cabelo é lavar um couro cabeludo corretamente. Eu estou falando a forma a qual você vai lavar, querendo dizer qual é o produto que você vai utilizar naquele cabelo que você analisou. Isso é importante quando você vai dar uma textura em um cabelo, isso é a base, isso é o princípio, isso é fundamental você entender com qual shampoo você está lavando aquele cabelo, né? Imagina que o cabelo ele é um cabelo crespo, ele é um cabelo ressecado, então qual é o tipo de shampoo que vai te ajudar, qual é o tipo de condicionador, máscara, o que você está utilizando no lavatório. Se essa água está muito fria, essa água está morna. Então são detalhezinhos que eles contribuem muito para a hora que você está lá na cadeira, você elaborar aquele trabalho com mais facilidade, com menos tempo e também com mais precisão. Então a forma de lavar ela precisa ser vista assim com a maior atenção. Depois a preparação desse cabelo. O que é a preparação? A preparação, lavou o cabelo, é o desembaraço e a proteção térmica nesse cabelo. E uma vez que vamos fazer uma escova modelada, de repente nós temos um protetor que ele também é fixador, ele também é um memorizador. Então isso já é alguma coisa que vai ajudar. Porque quando a pessoa procura uma escova modelada, o que ela quer? Ela não quer aquele cabelo liso, aquele cabelo que seja ali um estado de Mona Lisa, que fique escorrido. Ela quer
um cabelo que tenha volume. Geralmente a pessoa ela quer a raiz baixa e volume nas pontas, movimento nas pontas. Então, para dar essa textura no cabelo, é necessário ver com o que vai lavar, para não colar o cabelo ali na cabeça, né? E depois, o produto qual você vai utilizar, o protetor, precisa ser um protetor adequado para esse fio de cabelo que você está fazendo. Então, este produto qual você vai aplicar de preparação no cabelo, este produto, ele pode ser um memorizador. Se não tem um memorizador, pode utilizar um pouquinho de mousse, pode colocar um pouquinho de spray, mas na escova modelada é necessário colocar algum produto que te ajude a segurar esse modelado, principalmente se for um cabelo sinótrico ou se for um cabelo liso. Quando é um cabelo crespo, a natureza desse cabelo já favorece a escova modelada. Mas quando o cabelo é um cabelo muito fino, é um cabelo sinótrico, então é necessário colocar algum produto que ajude a dar durabilidade. E na parte de durabilidade, como eu falei anteriormente, a lavada do cabelo tem tudo a ver. Como você lavou esse cabelo ali, de que forma, o que você utilizou que vai te ajudar, Principalmente condicionador e máscara, a forma que você passou esse produto. Então tem tudo a ver para dar mais durabilidade a esse fio. Então é importante saber, entender um pouco do cosmético, entender qual que é o cosmético ideal para cada tipo de cabelo. É necessário colocar uma máscara nesse cabelo? Será que é necessário? Esse cabelo é um cabelo descolorido? Ele é um cabelo lótrico, sinótrico? Que tipo de cabelo é esse? Qual que é o cabelo que me favorece escovar ele, para fazer um modelado, fazer pontas viradas para cima, fazer cacho, fazer onda? Qual o tipo de cabelo que me favorece? Então é preciso entender um pouquinho tanto de cosmético como fio de cabelo para poder entender esses detalhes e conseguir então entregar um resultado bom de modelado para o seu cliente. E daí nós vamos entrar na parte de divisão. Nossa, mas é importante dividir o cabelo. Esse passo a passo que eu estou falando aqui, eu também tenho um conteúdo específico já de cada um, de tudo isso aqui que está sendo falado. Então, a divisão ela é muito importante. Nós temos vários tipos de divisão na cabeça. E nós temos uma divisão que essa divisão ela é da cabeça. Nós dividimos a cabeça em quadrantes, Essa divisão de cabeça nada mais é do que uma organização. E eu posso dividir a cabeça dependendo a qual forma que o cliente quer o cabelo, eu posso dividir de várias formas. Fazer uma divisão unicamente no meio, trazer todo esse cabelo da frontal para trás, ou eu posso dividir a cabeça em 5 quadrantes, em 6 quadrantes, 3 quadrantes, 4 quadrantes, e essa divisão ela pode ser simplesmente na horizontal e na vertical. Porém, a divisão que contribui para o modelado, para me ajudar a escovar, fazer uma modelagem no cabelo, é a divisão que nunca vai ser a horizontal nem a horizontal, e vai ser a diagonal. Sempre eu vou estar utilizando, inclusive está aqui a boneca qual eu fiz, pode ver que os cachos eles estão todos na diagonal. Uma vez que eu fiz essa lateral, eu dividi essa boneca ao meio e eu fiz toda essa lateral no sentido frontal à nuca, e agora o outro lado eu vou fazer aqui, sentido também da frontal até a nuca. Sendo que a divisão, quando se vai fazer um modelado, a divisão correta é essa, que o cabelo faça um encontro na parte de trás, Ou a gente pode fazer ali para dar um pouco mais de volume, um pouco mais de balanço, um cacho para cima, ou uma volta para cima, ou uma ponta para cima e uma para baixo, mas sempre no mesmo sentido, sempre no sentido da frontal, pegando na frente e vindo
para trás. Para quê? Para que esse cabelo tenha um caimento melhor, para que esse cabelo tenha um encaixe melhor. Então, a divisão ela é muito importante na hora de fazer o modelado. Não somente na hora de fazer o modelado, qualquer trabalho, qualquer escova, mas a divisão que favorece modelar, então, é a divisão na diagonal. E eu estou falando a divisão de mecha, não a divisão de cabeça, que são os quadrantes, né? Que nós dividimos 4 partes a cabeça, 2 partes, 3 partes, 5 partes, quantas partes for. E ali pode ser divisão de horizontal e diagonal. Porém, a divisão de mecha, para se fazer um modelado, ela precisa ser a diagonal, ela é a ideal. E aí nós entramos no quarto passo, no equipamento. O que precisa para escovar? Obviamente precisa de uma escova e precisa de secador, precisa de pente, precisa de prendedores. Mas quando eu analisei o cabelo, eu escolhi um material. Quando eu analisei o cabelo qual eu fui fazer, um exemplo, esse cabelo, quando eu analisei esse cabelo para eu escovar esse cabelo, então lá na minha análise eu já tinha em mente qual escova eu iria fazer. Como esse aqui é um cabelo médio, quando eu entrei ali na minha análise, o que eu vi nesse cabelo? Esse cabelo é um cabelo sinótrico, o fio dele é um fio mediano, a base dele aqui embaixo é repicada, então é um tipo de cabelo que favorece o meu trabalho. Por ele ser repicado, por ele ter um fio que é um fio mediano, então eu consigo ter uma umidade, né? Que não precisa ser uma umidade excessiva e também o cabelo não pode estar seco. Então, eu analiso tudo isso, inclusive a umidade é muito importante entender qual que é o nível de umidade para se modelar um cabelo. Cada cabelo tem um tipo de... ele precisa de uma altura de umidade. Tem cabelo que você vai precisar que ele esteja 100% molhado. Tem cabelo que você vai precisar que ele esteja 80%, 60%, depende da espessura do fio, depende de se esse fio é ulótrico, sinótrico, se ele é lisótrico, dependendo da textura qual você quer dar a esse fio, então é a umidade qual você vai precisar utilizar no cabelo qual você está fazendo. Neste caso aqui, então, eu avaliei que ele é um cabelo sinótrico, que ele é um cabelo repicado, o corte dele é repicado, ele é um cabelo mediano, ele é um cabelo que ele me dá uma facilidade de manusear a escova, então por isso eu posso escovar esse cabelo ali com 20% de umidade, então ele não precisa estar muito molhado, porque eu já consigo fazer ele entender, eu já consigo dar uma forma para ele, porque ele já é um cabelo que ele não tem, ele não é crespo, ele tem algumas ondas bem leves. Devido a isso, ele é um cabelo sinótrico, devido a sua ondulação ser bem leve. Quem olha dá até a impressão que ele é um cabelo liso, mas ele não é liso, ele é um cabelo sinótrico, ele tem ali uma onda bem leve, e essas ondas leves eu consigo então, ao invés de eu ter que alisar esse cabelo, entrar modelando ele, eu já consigo só fazer um alinhamento nele e já entrar modelando. Então ele é um cabelo que vamos dizer assim, é fácil de se fazer um modelado, mas tem cabelos crespos que a pessoa ela não quer alisar o cabelo, ela quer, apesar de ter o cabelo crespo, ela quer fazer uma escova que fique bem lisa, raiz bem baixa e modelada nas pontas. Então esse tipo de cabelo nós vamos entrar fazendo alisamento, modelando e fazendo polimento e fixação de ponta. Então aqui no equipamento, inclusive eu até separei aqui, neste cabelo eu poderia usar uma escova pequena, porque ele é um cabelo médio.
Mas eu gosto muito de utilizar essas escovas que são mais compridas e elas me dão mais, vamos dizer assim, me dão mais uma capacidade maior de mecha e de controle também, tanto do cabelo quanto da minha mão, do secador. Então, vamos dizer assim que ela me dá estabilidade. E aí, então, eu consigo desenvolver melhor o modelado. Mas a escova, ela poderia ser sim uma escova menor, mas a escolha minha, eu sempre escolho a escova maior. E como eu falei sobre o equipamento, a importância de você escolher corretamente o equipamento. Como você vai modelar um cabelo, você não pode pegar uma escova com um diâmetro grande. Essa escova, ela precisa ser um diâmetro médio ou um diâmetro pequeno. O tamanho da escova, o tamanho você escolhe devido ao tamanho da mecha do cabelo, né? Não da mecha, e sim do cabelo. Se é um cabelo longo, obviamente você tem que usar uma escova média ou menor, mas que ela seja uma escova longa, Por quê? Porque o cabelo, ele é um cabelo longo. Então você vai ter que utilizar uma escova ali que te dê estabilidade. Do cabelo médio para comprido, já é necessário uma escova que seja comprida, uma escova que te dê mais estabilidade. Do cabelo, que ele vamos dizer assim, ele tem um comprimento de curto e vai cada vez mais ficando curto, aí já são as escovas pequenas mesmo, as pequenininhas. E outra coisa, né, que é o quinto passo, é a posição. Eu tenho conteúdo sobre isso aqui também, sobre a posição e postura. Muitas pessoas, elas não dão valor a esse detalhe. Elas querem modelar um cabelo com a cliente colocada de qualquer forma. E, na verdade, precisa se ter, quando você vai pegar o cabelo, você vai começar a executar a escova, já é necessário ter uma forma correta de posicionar o pescoço do seu cliente. A maneira a qual você vai posicionar para que você consiga fazer o alinhamento lá na raiz. Porque o início do modelado, ele começa muito próximo ali da raiz. Ali, próximo da raiz, você já tem que dar o comando para que o cabelo entenda que ele vai ser enrolado. Para que ele entenda que você vai dar uma textura enrolada nele. Se você não começar logo ali a partir de 2, 3 dedos, dependendo do cabelo, dependendo do comprimento do cabelo, se você não começar logo ali, ele não vai fixar este enrolado. Por mais que você enrole a parte de baixo, ele não vai ficar enrolado. Essa textura enrolada que você quer dar ao fio, ele não vai se fixar. Porque o modelado, ele precisa começar ali 3 dedos, 4 dedos da raiz, dependendo do comprimento do cabelo. Então, a posição do pescoço, né, eu vou escovar esse cabelo aqui. Olha que, inclusive, olha a posição que tá a boneca. Por quê? Porque eu precisei pegar bem aqui, rente a raiz, a escova, e já trazer a escova enrolando esse cabelo. Por isso ela tá aqui, ó, nesta posição, né? Além dela tá com a cabeça, ó, aqui ela estaria reta, mas além dela tá com a cabeça, né, curvada assim para baixo, ela ainda está com a cabeça um pouquinho de lado, para que eu tenha visão e para que eu tenha controle do que eu estou fazendo aqui na raiz do cabelo. Então é por isso que ela está posicionada desta forma. Não sei se dá para ver bem direito aí, mas aqui ela tem uma posição adequada para que eu consiga ver tudo que eu estou fazendo logo ali na raiz, porque ali é a base do modelado, é ali que começa o modelado. Então a postura e a posição do cliente é muito importante. E aqui ainda nessa posição é a posição do secador,
a posição da sua mão, a posição da escova, tudo isso é posição e são mínimos detalhes e tudo isso é bastante interessante, né? Saber colocar a escova de forma correta, aonde colocar o secador, como, né, virar a sua mão ali para que aconteça o modelado de forma correta. E aí então nós vamos entrar na técnica, né? E a técnica, eu sempre digo que escovar cabelo é uma arte. Trabalhar com cabelo, trabalhar com beleza é uma arte. E a técnica, ela faz parte dessa arte. A técnica é você desenvolver todo esse passo a passo que foi dito anteriormente. Cada detalhe daqui, você vai encontrar o resultado na sua técnica. E a técnica de escovar cabelo, ela consiste em alinhamento, modelagem e polimento. Tá aqui, ó. Alinhamento, modelagem e polimento. Não importa qual seja a escova, qual você vai fazer. Para se escovar um cabelo é necessário ter o alinhamento, que é o primeiro passo. Alinhamento, o modelado, que é a textura qual você vai dar, e então o polimento. O que é o polimento? O polimento é o acabamento dessa mecha. É a fixação que você quer dar para essa mecha, é aquelas pontas balançando, é aquele brilho no cabelo. Então isso é o acabamento. E obviamente quando nós fazemos o alinhamento, esse alinhamento ele tem que ter um acabamento também. Esse alinhamento ele é a primeira sequência e ele é feito logo na raiz do cabelo e consequentemente pela mecha toda. Esse alinhamento nada mais é do que a união de todos os fios do cabelo. É a união da mecha qual você está trabalhando, porque o cabelo ele tem vários tamanhos de cabelo devido ao seu ciclo de crescimento, que é o anágena, catágena e telógeno, e você precisa alinhar, agrupar todos esses fios de forma correta, direcionada, para que esse cabelo receba um comando e ele fique da forma qual você quer projetar ele. Então, isso significa o alinhamento, a modelagem e o polimento. E aqui no alinhamento eu coloquei alinhamento e alisamento. Por quê? Porque tem cabelos que eles precisam ser alisados. Então, nós vamos alinhar, ao mesmo tempo alisar, entrar na modelagem, então na sequência no polimento. E essa é toda uma técnica de escovar. Cada cabelo tem uma forma, tem uma escova adequada para você conseguir dar essa textura. E neste caso, deste cabelo, como eu disse anteriormente, né, um cabelo sinótrico, fio médio, esse cabelo ele foi lavado com um shampoo adequado para esse fio. Aqui ele não é um cabelo sintético, esse aqui é um cabelo humano mesmo. Então, ele foi lavado com um shampoo apropriado para ele, não uso condicionador, eu usei um pouquinho, bem pouquinho de máscara, porque esse cabelo, ele é um cabelo já bastante sedoso, ele é um cabelo que ele me dá uma boa estabilidade para trabalhar com ele. Então, eu utilizo bem pouquinha máscara nele, bem pouca mesmo, bem enxaguado. Estou usando aqui um protetor e esse protetor ele só é protetor de calor. Ele não é um protetor que tem fixador e também não tem nenhum tipo de fixador aqui nesse cabelo. Fiz questão de não colocar para mostrar então. Esse cabelo eu escovei ele, devia ser umas 6h30 da tarde. Eu escovei ele próprio para essa live para mostrar. Deixei ele, né, com os cachinhos enrolado para soltar agora aqui. E esse aqui então é a textura que foi dada, né, desde as 6h30 da tarde. Terminei de escovar, devia ser umas 15 para as 7 mais ou menos, e ele está preso desde então. Para que eu possa explicar aqui a forma de escovar. E depois nós vamos soltar, então, esses caixinhos aqui. Bom, aqui eu vou explicar, sem o secador, como você escovar o cabelo. Como esse cabelo, eu disse, ele tem uma onda bem leve,
Aqui acho que dá pra ver, ó, a onda bem leve mesmo. Muitos até dizem que esse cabelo é liso, mas ele não é liso. E esse cabelo é o tipo do cabelo que eu já posso entrar fazendo, então, fazendo o alinhamento. Eu não preciso alisar esse cabelo, porque de simples passar a mão nesse cabelo, ele já alisa. Então eu vou entrar aqui já fazendo nele o alinhamento. Como eu disse anteriormente, o alinhamento é a união de todos os fios, todos os tamanhos de fios existentes na raiz. Se eu não fizer esse alinhamento, o que acontece? A raiz, ela fica uma raiz inchada, inflada, ela fica aquele efeito rebote, efeito capacete, aquele ressecado, e são tantos os nomes os quais dão por aí, né? Então, se eu não fizer esse alinhamento, esse vai ser o resultado. Então, eu preciso fazer o alinhamento correto. Se esse cabelo fosse um cabelo crespo, eu ia fazer esse alinhamento alisando essa raiz com uma escova menor e depois eu entraria então fazendo o alinhamento do restante da mecha e obviamente fixando o modelado. Aqui nesse caso, como eu vou entrar fazendo o alinhamento, ó, já dividi na diagonal, porque eu disse que a divisão que me favorece é a diagonal. A mecha, a espessura da mecha, que me favorece fazer um modelado ideal, a mecha ela pode ser larga, mas ela não pode ser grossa. A mecha ela precisa ter uma divisão de 1 centímetro por aí. Ela não pode ser muito grossa. Se ela for grossa, você não consegue fazer um modelado que fique fixado por tempo. Você pode até modelar, só que obviamente esse cabelo ele vai se soltar com muita rapidez. Outro detalhe é que a escova, ela precisa ser a escova, ela precisa ser o tamanho da mecha. A mecha precisa ficar dentro da escova de todas as formas. Os fios precisam rodar dentro da escova. A mecha, ela precisa ficar dentro da escova no sentido de que ela nunca pode pegar no cabo, nunca pode ultrapassar o tamanho da escova. Então ela tem que ficar dentro da escova em todos os sentidos. O fio precisa ficar lá dentro das hastes da escova e a mecha, o tamanho dela, a largura dela nunca pode ultrapassar o tamanho da escova. Ela precisa sempre ficar dentro da escova. A mecha, ela pode ser até mais larga, uma vez que a minha escova ela é bem comprida. Então ela pode ser até mais larga do que este tamanho que eu peguei. Porém, ela não pode ser grossa. Como disse anteriormente, ela precisa ser uma mecha fina. Por que ela precisa ser fina? Para poder fixar, para ela poder receber mais calor e ela fixar então o modelado qual você quer, a textura qual você quer dar nesse fio. Não importa se você quer dar uma textura de cacho, fazendo essa mecha para cima. Não importa se você quer dar uma textura para baixo. Não importa se você quer fazer ondas nesse cabelo, que seja ondas para fora ou ondas para dentro, não importa. A mecha ela precisa ser fina, ela precisa ficar dentro da escova e ela precisa receber calor de forma focada na mecha e não que pegue em cima da mecha. Então, nós vamos utilizar o secador de forma focada na mecha, bem focada na mecha, mas olha que tem um distanciamento
da escova e da fibra. Não sei se dá para ver direito aí, mas a posição do secador ela é importante, ela acompanha a mecha o tempo todo, né? O secador ele acompanha para quê? Para que não caia, vamos dizer assim, o calor. O calor que vai ser exercido na mecha, ele não pode cair. Então, a escova, essas escovas de metal, elas são próprias para isso porque elas seguram muito calor. Esses furinhos que tem na escova, retém o calor dentro da escova e esta mecha ela precisa receber todo esse calor para que se faça o fixado na mecha no momento qual você está escovando. E obviamente, né, como o cabelo está todo preso aqui, qual que é o motivo dele estar preso? O motivo dele estar preso é ele esfriar da forma que eu quero que ele esfrie, da forma que eu quero que ele fique, né? Então, o que eu fiz? Eu deixei ele enrolado para ele esfriar, porque eu sei que dessa forma o cabelo vai adquirir uma memória que ele precisa ficar nessa posição qual que eu coloquei ele. Então eu vou fazer essa mecha aqui, mostrando a forma de escovar, o alinhamento da parte da raiz e comprimento. E antes eu vou explicar a parte de modelar. Comecei o alinhamento lá na raiz, eu puxo essa mecha e quando der mais ou menos 2 dedos eu já começo a enrolar e vim devagar, trazendo essa mecha bem devagar com o secador, colocando calor, fixando calor nessa mecha. Quando chegar nas pontas, tem uma regra aqui em cabelo, ela é bem básica, que o segredo do enrolado, seja qual for, para permanente, para dedinho, para cacho, tá na ponta do cabelo. Então, a ponta do cabelo, ela não pode sair de dentro da escova. Quando a escova envolver totalmente essa mecha e a ponta tiver dentro da escova, então eu vou dar uma prendida nessa escova e eu vou voltar essa escova lá perto da raiz com a ponta dentro da escova e eu vou fazer a volta novamente dessa mecha. Vou soltar e vou começar o processo novamente, uma vez que agora eu não preciso mais fazer o alinhamento, então eu já venho modelando, venho trazendo junto com o secador, venho trazendo até a escova engolir totalmente a ponta do cabelo. E nesse momento aqui eu dou uma prendida na escova, uma puxadinha, olha que não sai o cabelo. E aí então eu volto a minha escova lá, a fim do quê? De fixar esse modelado. Se eu solto a mecha e eu vejo que já está mais ou menos o enrolado, então agora eu vou tratar de polir e fixar esse modelado. Então eu venho com a minha escova e já vou apertando mesmo a escova, já vou apertando mais do que anteriormente nas outras 2 vezes, vou apertando bem e já vou puxando ela, que isso vai dar brilho no cabelo, qual nós chamamos de polimento, vai dar brilho e vai ajudar o cabelo a entender que é dessa forma que ele precisa ficar. E aí então eu vou enrolar essa mecha e deixar ela esfriar como eu quero que ela fique. Basicamente é isso, bem simples. E agora eu vou fazer aqui com o secador. Se eu não falar é porque é complicado falar com o secador ligado, mas eu vou repetir fazendo aqui na prática tudo isso que eu expliquei sem o secador.
Não sei se dá para ver aí que eu chego o secador bem perto, mas eu não toco nem na escova e nem na escova, nem na mecha do cabelo, porque isso é uma proteção, né? Escovar de forma correta, sem agredir o fio. Uma vez que aqui, ó, eu vi que já ficou modelado, agora então eu vou partir para o polimento, porque ela foi feito um alinhamento dessa mecha e foi feito então um modelado. Olha só como já ficou, mas ela não está polida, ela ainda não tem brilho e ela também não está fixada. Pode ver que ela está uma mecha larga e ainda assim sem um balanço. Por quê? Porque ainda existe umidade nessa mecha. E se eu deixar ela assim, ela vai espanar de imediato. Daqui a pouco um vento que pegar nela, ela vai se espanar. E aí pode dar frizz nela, ela ficar armada, ficar com as pontas ressecadas, ficar com aquele aspecto de cabelo arrepiado. Então o que eu vou fazer agora? Agora eu vou fixar. Agora eu já prendo. Agora eu já puxo com um pouquinho mais de força, prendo essa mecha, a fim do que? A fim de dar realmente o comando de memória para esse cabelo e a fim também de causar um brilho nele. Olha a mecha. Olha essa mecha. Um pouco mais larga do que a outra, mas olha, na diagonal. E ela é larga, mas ela é uma mecha fina. Ela não é uma mecha grossa. Não pode confundir as espessuras da mecha. Pode notar que ela é uma mecha larga, porém fina. Repare que no final a escova ela engole completamente ali a ponta da mecha, né? Ou seja, a ponta da mecha ela não sai fora da escova, não fica cabelos voando fora da escova, que o secador ele acompanha a mecha o tempo todo. Então esses são detalhes os quais é necessário na hora de fazer o modelado. E ali eu já começo a fazer então o alinhamento no início da mecha. E, consequentemente, eu já começo a fazer o modelado também. Eu já começo ali, próximo da raiz, dar o comando para que essa mecha, ela entenda que ela precisa ficar enrolada.
E como eu disse lá no início, né, da live, que eu ia falar sobre o que não se deve fazer, e o que não se deve fazer, então, é alisar esse cabelo até a ponta e depois querer modelar. Porque o cabelo vai te perguntar, você quer que eu fique liso ou você quer que eu fique enrolado? O que que você quer? Então, logo de início, você já tem que falar, eu quero que você fique enrolado. Então, logo lá na raiz, você já vai dar o comando para ele ficar enrolado. Se você alisar esse cabelo e depois você querer enrolar esse cabelo, então você vai começar a arrumar um problema para você. No caso dos cabelos que são os cabelos crespo, então como que é feito o cabelo crespo? O cabelo crespo, nós fazemos o alinhamento de todos os fios ali com uma escova menor um pouco do que essa, ou com uma escova desse tamanho, de forma que consiga-se fazer o alinhamento correto. E mesmo assim, já começa a partir dali, ó, alisar, puxando bem, firme, mas dando comando para ele enrolar. Já é necessário, a partir de 2, 3 dedos da raiz, já ir dando comando. Olha lá, já o comando para ele enrolar. Olha lá no início já. Aqui não sei se está dando para ver bem, mas pode observar que tudo que eu falei anteriormente na mecha, a qual eu expliquei sem o secador estar ligado, eu estou fazendo desde o princípio a mesma coisa. Já fazendo o alinhamento na raiz, então já fazendo o modelado a partir de 1 dedo, 2 dedos ali da raiz, para que esse cabelo entenda que ele vai precisar ficar enrolado.
vamos fazer? Aqui a mecha ficou muito larga e eu precisei dividir ela ao meio, devido que estamos nessa transição aqui da área de distribuição. E aqui então já é a frente do cabelo. Vai dar mais umas 3 mechinhas aqui. Acho que dá pra ver bem aqui. Perceba que eu já mudei a posição da cabeça dela. Anteriormente nós falamos aqui da posição, né? Então, antes ela precisava ficar com a cabeça um pouco mais baixa, né? Estilo olhando para baixo e um pouquinho para lateral. Agora eu já arrumei, né, então a cabeça dela, ela precisa ficar um pouco mais alinhada para que eu possa então desenvolver essa parte da frente olhando tudo que está acontecendo na raiz dela. Acho bastante importante falar do tempo. Aqui eu vou um pouco devagar, porque vai explicando, vai falando, vai mostrando. Mas isso aqui, a partir do momento que você pega a prática, pega ali, desenvolver corretamente o passo a passo, é muito rápido de fazer. A divisão das mechas, a divisão de cabeça, o análise, tudo é muito automático. Se faz muito rápido e o tempo de escovar também é rápido. Aqui nessa mecha ficou bem visível o alinhamento, né? Então eu coloquei o secador ali, alinhei os fios, vim por baixo, fiz um alinhamento por baixo, olha que eu encaminhei a mecha. E agora eu já começo, então aqui dá pra ver, olha, que a mecha ela ficou alinhada, todos os fios, né? E agora ela tem bastante umidade ainda, e agora eu já começo a dar o comando para ela de que ela precisa ficar modelada, que ela precisa ficar enrolada.
Essa parte do alinhamento, ela é bastante interessante porque o alinhamento ele faz parte da escova o tempo todo. Então nós precisamos fazer o alinhamento da raiz, fazer o alinhamento da raiz, não sei se dá para ver bem aqui, deixa eu colocar um pouquinho assim. O alinhamento da raiz, o alinhamento da mecha e o alinhamento da ponta. O que é o alinhamento da ponta? As pontas, elas precisam ficar todas unidas. Perceba que aqui tem uma ponta que ela é mais comprida, ó. Então, por que eu trago a mecha para cá para escovar? Eu trago a mecha para cá, por quê? Porque é do meu interesse que as pontas fiquem o mais unidas possível, que elas fiquem alinhadas. Então, a raiz, eu preciso dar o alinhamento no crescimento do cabelo. Então, ó, é interessante que a mecha se mantenha com os fios no sentido o qual eles cresceram. A partir do momento que eu sair do alinhamento de raiz e eu vou indo para as pontas, eu vou trazendo a mecha. Por quê? Porque é do meu interesse que se haja um alinhamento nas pontas. Essa última mecha, percebe que essa mecha eu peguei ela, fiz o alinhamento, eu fiz o alinhamento da raiz, e então eu puxei todo o cabelo nesse sentido, para quê? Para fazer o alinhamento das pontas, porque as pontas elas precisam ficar dentro da escova, não pode ficar nada fora. Perceba que não fica cabelos arrepiados, voando, né? Então o cabelo ele precisa ficar concentrado dentro da escova, para que o cabelo entenda que esse é o formato da escova, o qual ele vai ficar a partir de agora. Ele precisa ter esse entendimento.
E aqui então nós terminamos a nossa escova modelada. Agora eu vou soltar esse cabelo. E o que nós colocaríamos aqui agora? Agora nós poderíamos passar aqui um reparador de pontas, podemos passar aqui um fixador, um spray de brilho, podemos passar vários produtos para ajudar ainda a dar um pouco mais, vamos dizer, de beleza a esse cabelo. Obviamente essa parte que foi feita anteriormente, ela é uma parte que esfriou bem, teve tempo para esfriar bem, e essa parte a qual eu tô soltando, ela ainda está morna, né? Mas enfim, vou soltar. E aqui está então um cabelo modelado, bem enrolado. Esse enrolado aqui, amanhã ele vai permanecer o dia todo aqui, porque esse cabelo, olha, fixou muito, né? E obviamente o modelado você vai fazer de acordo com o que o seu cliente pede. Às vezes só pontas viradas para cima. Depende do tamanho do cabelo, da espessura do cabelo. Então, você pode entrar em acordo ali com o teu cliente e estar fazendo, então, o modelado qual ele gosta. Aqui a frente do cabelo, né? Eu decidi fazer repartido ao meio, mas poderia ter feito jogado todo para trás, né? Ter feito um volume aqui na parte de cima. Então, tudo depende de como você conversar com o seu cliente, mas o sentido de hoje era passar como fazer, né, a parte de pontas ficar todo o cabelo enrolado dessa forma. Aqui, devido a ser uma boneca, né, então aqui dá uma divisão, mas a gente arruma assim também, ó, e já une o cabelo aqui. Olha os cachos, que lindo que ela ficou, que maravilhosa que ela ficou. Espero que você tenha gostado. Até terça-feira que vem, nesse mesmo local. E vamos ter mais um conteúdo bastante interessante. Conto com você. Espero que você curta, compartilhe, se inscreve lá no meu canal. E fique atento aí que a gente tem bastante novidade. Dia 16/3 agora, nós temos um lançamento muito top, uma aula muito legal. Se inscreve lá, procura aí no YouTube, procura aí no Instagram. E vamos estar juntos nesse dia que vai ser muito legal. Vou estar te passando informações importantíssimas para você que quer ser um profissional nesta área. Até terça-feira.